Eles sempre nos ensinaram que todos os oceanos do mundo já foram mapeados, catalogados e explorados. Que o ser humano dominou os mares, que não existem mais territórios desconhecidos e que qualquer ponto azul no mapa pode ser sobrevoado, percorrido ou monitorado com satélites. Mas e se isso fosse apenas parte de uma narrativa conveniente? E se existissem áreas inteiras do oceano onde a humanidade comum não tem permissão para navegar? Regiões não documentadas, rotas bloqueadas, zonas de exclusão total, onde qualquer embarcação que se aproxima simplesmente desaparece, sem resposta, sem registro, sem investigação. Essa é a base da chamada Teoria dos Oceanos Proibidos, que afirma que menos da metade do que chamamos de oceano global é realmente acessível ao público e que o restante é restrito por razões que vão muito além da segurança marítima. Segundo essa teoria, existe algo, ou alguém, no mar aberto que não deve ser encontrado. A teoria começa com um dado real e incontestável. Mais de 80% do fundo do oceano não está mapeado em alta resolução, e a maioria das profundezas oceânicas continua completamente desconhecida mesmo em pleno século XXI, com satélites submarinos radares e tecnologia de rastreamento. Isso já seria estranho o bastante, mas a parte mais desconfortável é que não existe esforço global para mapear o restante. Como se não fosse interessante para os governos saber o que há lá embaixo. Como se o desconhecido fosse conveniente. Os defensores da teoria afirmam que, durante a Guerra Fria, vários acordos marítimos secretos foram assinados entre potências globais, delimitando áreas inteiras do oceano como zonas de observação, onde apenas embarcações militares ou científicas autorizadas podem entrar. Oficialmente, elas são classificadas como áreas de teste submarino ou rotas de segurança naval. Mas relatos de pescadores, marinheiros civis e até pilotos sugerem que essas zonas escondem algo que não tem relação com navios ou armas. Algo que vive, se move e reage à aproximação humana. O primeiro grande caso citado pela teoria ocorreu em 1977, quando o navio de pesquisa norte-coreano Haeyoung-6 desapareceu após entrar em uma área proibida perto da dorsal do Pacífico Oriental. O navio simplesmente sumiu, sem destroços, sem sinal de socorro, sem corpos. A explicação oficial foi falha estrutural, mas a parte nunca explicada é que a embarcação foi vista horas antes do desaparecimento, enviando sinais de rádio codificados, como se estivesse tentando alertar alguém sobre algo que tinha visto. O caso foi apagado da mídia internacional, os familiares foram silenciados e os arquivos oficiais permanecem classificados. Anos depois, documentos não oficiais de ex-militares começaram a citar um termo que se repetia: regiões não navegáveis. E essas regiões, segundo eles, aparecem em mapas internos, mas são removidas dos mapas públicos. Vistas de cima, parecem apenas oceano comum, mas em rotas marítimas, elas representam um limite invisível. Chegue perto demais, e você será interceptado, escoltado ou simplesmente desaparece. Um argumento recorrente da teoria aponta para o Tratado da Antártida como prova indireta. É o único continente do planeta onde qualquer atividade civil independente é proibida, e toda a área em volta é cercada por um oceano gigantesco, onde navios turísticos só podem se aproximar em rotas muito específicas, rigidamente controladas. A versão conspiratória afirma que a Antártida não é apenas gelo, é um muro natural cercado por águas que escondem algo além dele, e que as zonas oceânicas proibidas não são aleatórias. Elas formariam um cinturão de proteção. Outra peça dessa teoria é o fenômeno das rotas de voo desviadas. Existem trechos enormes do oceano onde aviões comerciais simplesmente não passam, mesmo sendo o caminho mais curto. A justificativa oficial é falta de rotas de emergência, mas teoristas afirmam que isso não explica por que aeronaves militares
também evitam certas áreas. A narrativa é simples. Existe algo grande o suficiente e perigoso o suficiente para que até voos de reconhecimento não se arrisquem a cobrir aquela região. E então surge o ponto mais polêmico: a possibilidade de que existam formas de vida gigantescas, não catalogadas, vivendo em áreas profundas e isoladas do oceano. Criaturas capazes de destruir embarcações inteiras sem deixar vestígios. Algo muito além de lulas colossais ou tubarões pré-históricos. Algo que talvez já tenha sido filmado, mas nunca divulgado. A teoria cita como evidência as gravações da NOAA, captando sons desconhecidos, como o famoso bloop de 1997, cujo volume indica que a origem do som era maior do que qualquer animal conhecido. A explicação oficial? Gelo rachando. Mas cientistas independentes discordam. O padrão sonoro era orgânico. No núcleo da teoria está uma pergunta que ninguém parece responder. Por que existe mais regulação sobre onde podemos navegar no mar do que sobre voar pelo céu ou caminhar pela terra? Por que áreas enormes do oceano são classificadas como zonas militares permanentes, mesmo quando não há bases, navios ou instalações por perto? Se não há nada lá, por que impedir alguém de chegar perto? E então vem a parte mais incômoda. Segundo a teoria, o controle não é só militar, é informacional. As imagens dos oceanos que você vê no Google Earth, por exemplo, não são em tempo real, nem são abertas sem filtros. Existem regiões borradas, alteradas ou substituídas digitalmente. O argumento é de que o mar não é só água, é um território controlado. E a humanidade comum só acessa a superfície dele, como quem olha para a tampa de um baú sem saber o que existe dentro. Outro elemento citado é o número anormal de desaparecimentos marítimos em rotas não oficiais. Estima-se que mais de 3.000 embarcações civis sumiram nos últimos 80 anos sem explicação. Não naufragaram, não explodiram, não foram encontradas. Apenas sumiram, como se tivessem atravessado uma fronteira invisível. A teoria afirma que esses navios cruzaram áreas proibidas e que o desaparecimento não foi acidente, foi consequência. Uma versão mais sombria da teoria sugere que existem entradas para cavernas submarinas gigantescas, conectadas a redes subterrâneas que poderiam esconder civilizações antigas, bases secretas ou espécies que evoluíram isoladamente por milhões de anos. Há registros de sonares captando estruturas simétricas no fundo do mar, como se fossem paredes ou corredores. Mas esses arquivos quase nunca são liberados ao público. Alguns oceanógrafos que já falaram sobre isso morreram pouco tempo depois, de maneira acidental. Por fim, a teoria dos oceanos proibidos conclui que o maior segredo do planeta não está no espaço nem em pirâmides, nem em arquivos secretos. Está embaixo d'água, escondido por quilômetros de profundidade, pressão esmagadora e leis internacionais que impedem qualquer curiosidade civil. E que talvez a frase "nós conhecemos mais sobre a Lua do que sobre o fundo do mar" não seja um problema científico, e sim um plano. Porque, se aquilo que está escondido no fundo do oceano for revelado, talvez o mundo deixe de acreditar que é o topo da cadeia